Bom, pessoal, eu sou o William e esse vídeo é parte do nosso trabalho de projeto integrado. Eu vou entrevistar o atleta de ginástica artística, Gabriel Alves de Souza, do Esporte Clube Pinheiros. Bom, Gabriel, pode começar a se apresentar, falar um pouquinho da sua trajetória dentro da ginástica artística. Tá. Bom, Me chamo Gabriel, eu tenho 17 anos e eu faço ginástica desde os 6. Eu participo de competições, né? Campeonatos paulista, brasileiro. Eu já fui convocado para o Pan-Americano, mas infelizmente eu não pude ir. E eu tô no Clube Pinheiros desde os 9 e iniciei a ginástica com 6 mesmo. com 6 anos, esse seu primeiro Isso. contato, como é que você soube da ginástica? Como que você teve essa primeira interação com a ginástica artística? Então, eu fazia atletismo lá no CEL, que foi onde eu iniciei, né? Onde eu estudava na época. E com 6 anos eu comecei o atletismo. E sempre que eu terminava os treinos do atletismo, né? Ficava de olho nas aulas de ginástica. E aí tinha o João, que dava treino lá, né, nesse tempo. E aí ele viu lá o porte e tal, e me convidou para fazer uma aula. Eu fiz uma aula. E aí eu comecei a fazer sempre, né? Eu já saía do atletismo e já ia para aula de ginástica. Isso sem estar inscrito, né? Eu fazia as aulas sem a inscrição e tal. Aí o meu professor lá da época, né, de 2014, março, fez uma reunião lá com a minha mãe e disse que queria que ela me inscrevesse na ginástica. Aí eu parei todos os outros esportes para fazer só a ginástica. Mas o Márcio, ele estava na época com o atletismo ou com a ginástica? Como é que... Ele sempre teve com todos, né? Ele dava um pouco de atletismo, natação, tênis, a ginástica. E aí eu fazia um pouco com os dois, às vezes com o João, às vezes com o Márcio. Às vezes com os Entendi. dois, a Tânia também ajudava. Isso com 6 e sua família nessa mudança, ela já no início, assim, quando você foi chamado para poder ir para ginástica, eles já viam em você uma capacidade diferente para o esporte especificamente? Então, eu sempre me dei bem no esporte. No atletismo, quando eu comecei, eu já gostava bastante, já tinha ido para alguns campeonatos lá no Ibirapuera. E aí, quando começou a ginástica mesmo, que aí foi quando eu vi que eu queria mesmo esporte, assim, eu parei todos os outros para fazer só a ginástica. E aí, eu ainda fazia aula de música e tal, eu parei tudo mesmo, só para conseguir treinar. E eu tava Focar gostando só, né? muito. Isso, tava gostando muito no começo. Aí a gente viu que era pra continuar. Certo. Dentro do céu, então, começou essa sua trajetória. E Isso. em que momento, qual fase dentro do céu, que é até interessante, né, o Centro Educacional Unificado ter essa ligação, assim, tipo, e poder proporcionar para você um teste dentro de um clube. Como é que foi essa transição de te levar para um teste dentro de um clube? Já foi direto para o Pinheiros? Teve um outro clube? Então, eu tive um campeonato pelo CEL mesmo, né? Um Intercels que a gente chama. E, na verdade, eu não estava inscrito para esse campeonato. Meu irmão ia participar e eu não ia. Só que precisou lá, acho que para a equipe, eu não me lembro o motivo, e o Márcio conseguiu me levar, tipo assim, de última hora mesmo, com RG e tudo. A gente fez a inscrição lá e eu participei desse campeonato. E nesse campeonato, o treinador, o Danilo, que é um treinador lá do Clube Pinheiros, né, treinador de feminino, ele estava procurando meninas novas para chamar, né, lá pro clube, para a equipe nova dele que ele estava montando. Nisso ele viu, estava assistindo a competição, ele viu eu fazendo salto, né, que assim, salto e solo sempre foi os meus melhores aparelhos. Aí desde pequenininho assim, ele viu eu saltando e aí ele disse que eu tinha um talento assim para ginástica, conversou com o Márcio e queria que eu fosse fazer um teste lá no Pinheiros. Ele ia avisar o treinador do masculino, né, que também estava montando uma equipe, e aí eu já fui fazer o teste direto lá. Entendi. E essa sua transição do céu para o Pinheiros, como é que foi o comportamento tanto seu como da sua família para mudar totalmente a sua Uhum, trajetória? Tem toda uma rotina que tem que ser sim. organizada. Como é que foi isso? Então, a Tânia e o Márcio conversaram com a minha família, explicaram, né, que seria uma boa oportunidade. Na verdade, era uma oportunidade única, porque eu já ia entrar num clube privado, né? Eles explicaram isso, né? Porque existem outros clubes da prefeitura, mas o clube privado é sempre assim melhor. E aí Sim. eles explicaram isso para minha mãe.
perguntou se eu queria mesmo levar o esporte para frente e que seria uma boa ideia, pelo menos eu ir fazer o teste, né? E a gente ia resolver depois. Acho que umas 2 semanas depois, a Tânia marcou o teste para mim lá, levou eu e minha mãe, a gente foi. Eu fiz o teste e o clube ia entrar em contato comigo depois. Entendi. Isso com 9 anos. Isso, com 9 já. Não. E dentro do Pinheiro já, em qual momento você viu que aquele esporte que você fazia no céu, que de certa forma era um passatempo, Uhum, uma brincadeira, né? Algo mais sim. lúdico, como que você chegou a perceber que isso ia virar uma profissão para você? O esporte ia ser algo profissional? Então, com 9 anos eu ainda levava a ginástica muito assim, na brincadeira, né? E aí eu vi que começou a apertar, os treinos foram ficando mais difíceis. Eu treinava 1 hora por dia, eu passei a treinar 5 horas por dia, com 9 anos ainda. E aí eu sentei, conversei com a minha mãe, né? Sim, tava, no começo foi bem cansativo, foi bem difícil por conta da distância, né? Eu moro na zona leste de São Paulo e o clube fica no centro de São Paulo, então eu era muito novo, pegava horário de pico para ir para voltar e isso cansava muito, né? Tipo, tinha a rotina de treino, mais o transporte, os estudos. E para mim era pior pegar o trem e ficar, tipo, ter que pegar o trem do que treinar mesmo. Tipo, tava mais cansativo o treino, a distância, né, do que o próprio treinamento. E aí eu teve momentos que eu quis desistir mesmo. Aí a minha família arrumou soluções, a gente conseguiu me levar lá para Osasco, que eu morei com a família de um amigo meu lá em Osasco durante 2 anos, que foi essa época mais difícil para mim. E aí depois desse tempo assim que eu morei em Osasco, que foi na transição do infantil pro juvenil, né, que é quando a gente decide mesmo se quer continuar. Aí foi que eu falei, eu quero continuar. Aí eu continuei. Eu tô lá até hoje. Caramba. Então, aí você já até interligou com a próxima pergunta, como que é a sua rotina de treinos hoje, né? Porque você falava que a maior dificuldade que você tinha era a locomoção. Ir e Sim. vir era mais cansativo do que o treino. E olha que a ginástica é Uhum. pesada, né? É A muito ginástica tem a pesado. rotina, então. E o treino cansava ainda mais. Hoje, como que é a sua rotina de treino? Como é que é o seu cotidiano hoje, como atleta já no alto Uhum. rendimento? Então, hoje eu acho mais simples, assim, em questão do transporte e tal. Os treinos com certeza vão ficando mais difícil. Hoje eu treino 6 horas por dia, mais a musculação. Então a gente treina de segunda, quarta e sexta. A gente treina de manhã 4 horas e faz 2 horas de musculação. E de terça e quinta a gente faz 6 horas diretas no ginásio, né? Que são 4 de manhã e 2 à tarde. Mas a parte da distância melhorou, porque hoje agora com a minha idade, né? Eu era muito novo, mas depois dos 16 o clube disponibiliza para a gente poder morar na República, né? Que é um apartamento que o clube paga pra gente, que é próximo Hum, do clube. E aí a gente mora lá para poder ter mais facilidade, né, para ir para os treinos, à escola, e aí eu vou começar a faculdade, e aí isso ajuda muito hoje em dia. ah, entendi. Então o clube ele viu que você ia ter um desempenho legal, ele deu um Isso, aparato para vocês. E isso é isso. para todos dentro do É, clube. isso é para todos, tipo assim, Que legal. para quem mora longe, né? Hoje mora eu e mais 6 meninos lá, que são os que moram longe do clube, e aí quem mora perto, assim, quem não precisa, né, não vai, mas... E tem que ter idade também, a gente tem que ter 16 anos para poder assinar os contratos e poder morar sem a família, né? Porque quando é mais novo não pode ir. Ah, entendi. Legal. Isso aí eu também não tinha É. ideia. Agora, continuando dentro do clube aí, qual que é o acompanhamento da parte da equipe interdisciplinar no seu desenvolvimento, né? Psicologia, sua alimentação. A estadia É, você falou, né? Agora a isso. estadia, mas como é que é o restante? Então, no clube a gente tem acesso a tudo, né? Tipo, o clube tem a equipe de psicologia, tem os nutricionistas, tem a equipe médica, tem fisioterapeutas, os próprios médicos mesmos, que nem de hospital assim normal. E o clube sempre disponibilizou tudo isso pra gente. E assim, se a gente estiver precisando de alguma ajuda, tiver com alguma dor, a gente pode contar com o clube, porque o nosso convênio tipo, encaminha direto para fazer exames, para cirurgias e para o que a gente precisar. O legal é que hoje você vive uma realidade que é, assim, para poucos, é muito poucos que chegam dentro de um clube desse patamar, que é um dos maiores do Uhum. Brasil, né? E vindo da onde você veio, que é muito mais legal. Eu tive o Sim. privilégio de poder acompanhar o seu crescimento, assim, no início,
E o quanto é legal a gente ver que você saiu do céu, onde era Uhum. tatame ou sabonete fininho, e hoje você está no solo oficial. Isso é Sim, muito legal. é muito bom. É, é muito, show de bola. Dentro da modalidade, você falou que as suas especialidades são solo e salto. Isso. Elas continuam sendo ainda esses dois aparelhos a sua especialidade? Você se dedica mais tempo de treino para esses dois ou não? Você tem que fazer todos no mesmo Então, limite? assim, eu treinava todos, eu fazia individual geral, que era a prova que faz todos os aparelhos, né? Na época são 6 e eu treinava os 6. Em 2018 surgiu a minha lesão no punho, né? Que foi onde eu tive que parar de fazer os outros. Tipo, eu desenvolvi um cisto lá no punho e em 2018 o ano inteiro tipo, eu não cuidei, porque a gente ia ter campeonatos, eu não podia cuidar ali naquele momento, eu precisava ir para os campeonatos. Aí eu fiz metade do ano, eu treinei todos os aparelhos e a outra metade para competição eu parti a fazer só solo e salto. E aí desde 2018 esse problema no punho veio piorando. Aí em 2019 eu fiz a minha primeira cirurgia e aí ele melhorou. Depois da primeira cirurgia eu voltei a treinar todos novamente, que é os aparelhos de braço, né, que são os que usam punho, que eu não podia. E aí Uhum. quando eu voltei a treinar, o punho piorou de novo. Então eu precisei parar em 2019 e aí 2019 o ano inteiro eu fiz só solo e salto. 2020 eu comecei fazendo todos porque eu tinha tido as férias e aí o meu punho tinha melhorado. E aí a gente teve a pandemia. Então na pandemia a gente continuou fazendo treinos em casa, mas eu não sentia dor, porque não era a mesma intensidade. Aí voltamos para os treinos após a pandemia, né? Eu tava sem dor novamente, voltei a treinar todos os aparelhos e meu punho piorou de novo. Aí agora a gente tá na luta aí para conseguir marcar minha cirurgia. Agora definitivamente tem que operar, Isso, né? Tem que tratar. definitivamente eu vou precisar operar de novo. Legal, entendi. Bom, tomara que dê certo. E agora, Dá sua certo. opinião sobre a visibilidade da ginástica artística no Brasil. Como é que você vê hoje o atual cenário, de quando você começou da Hum, ginástica e para hoje? Muita coisa, obviamente, mudou, mas como é que hum. você enxerga isso? Sim, eu vi uma evolução constante assim, na ginástica. A gente sabe que os esportes mais levados é o futebol, né? A gente sabe que é o futebol aqui no Brasil. E os outros esportes vêm crescendo bastante, principalmente a ginástica, com os resultados, né? Em 2012 teve a primeira medalha olímpica do Zanetti, em 2016 teve mais duas, mais três, na verdade, né? Que foi a do Nori, a do Diego e a do Zanetti. E agora com as medalhas da Rebeca também. Então, tipo, isso alavancou muito, assim, patrocínios, muito, né? Tipo, tudo assim despencou não, tudo subiu muito, né? Deu um up, Hoje, né? isso, hoje os patrocínios, tudo melhorou, assim, não era, já não era ruim, né? Em 2014, quando eu entrei, não era ruim, tanto que a gente ganhava o salário do clube e tal, da seleção, tinha o Bolsa Atleta, mas hoje tudo melhorou, Bacana, após os legal. resultados do Brasil. É, com essa vitória da Rebeca, né, nessa última Olimpíadas, muita gente Uhum, me falou, nossa, a ginástica teve uma visibilidade muito maior, né? O isso pessoal que parece que tá, melhorou quanto mais tem bastante. acesso, né, de poder ver o esporte na televisão, nas mídias, ajuda Isso, bastante, né? ajuda E, muito. e atrai patrocínio, né? Que esporte sem Uhum. patrocínio não, Patrocínio, não. atletas novos, né? Tipo, porque sempre depois desses grandes resultados, os pais querem colocar os filhos para fazer, porque aparece em todo lugar, a pessoa vê que é um esporte bonito, diferente, e aí corre atrás, né? Para colocar os filhos, para praticarem, ou até mesmo os próprios filhos criam interesse por terem assistido, e aí isso ajuda muito também no desenvolvimento de novos atletas. Sim, sim. É, e hoje, entrando nesse aspecto de incentivo para o esporte e iniciante também na modalidade, é, hoje um iniciante, você acha que tem um aparato, ele tem mais facilidade e incentivos por parte das políticas públicas, né? Há projetos mais do que tinha antes para ingressar e se manter no esporte ou não? Você acha que o investimento ele ainda é precário e ainda Não, a iniciativa privada ainda ajuda mais que o governo? eu acho que melhorou bastante. É que nesse momento que a gente tá vivendo da pandemia, né? Muita coisa foi suspensa, tipo, acabou prejudicando muito, mas eu sei que surgiram novos campeonatos, novos campeonatos internos também, né, para descobrirem novos talentos. As peneiras nos clubes também tinham aumentado bastante. O meu clube, o Pinheiros, né, inclusive nunca tinha feito uma peneira assim, tipo, procurando atletas, eles convocavam os atletas, né? E hoje em dia
essa abertura assim para novos talentos, acho que assim cresceu bastante. Ah, então existe uma peneira pública agora no... Então, a gente faz uma vez por ano, né, no clube, quando precisa, na verdade, né? Porque quando a gente consegue uma equipe assim, mirim para criar lá dentro do Pinheiros mesmo, aí a gente não faz, mas quando os nomes vão crescendo, né? As meninas ou os meninos mesmo vão se tornando adultos, vão mudando de categoria, aí eles precisam de de novos atletas para a categoria base, né? Para eles criarem lá dentro. E aí, depois de acho que de 2019, eles começaram a fazer essas peneiras. Teve algumas peneiras lá, acho que umas três do feminino, né? E duas do masculino, se eu não me engano. E assim, você podia se inscrever, inscrever seu filho e só comparecer. Você não precisa ser convocado para um teste. Você podia se inscrever para esse teste. Que Entendeu? no seu caso foi diferente, né? Você foi É, pensado para... isso, nessa época ainda você precisava ser bom já para você ser convocado. Hoje em dia, um atleta iniciante, um atleta de base tem mais oportunidades. Certo. Você acha que, então, no Brasil a gente ainda é deficiente de projetos, por exemplo, como o CEL, que é aberto a todo mundo Uhum, e que dá oportunidades? A gente não teve só você lá, teve outros também que tiveram sim. oportunidade de sair para outros clubes e estão dando certo até hoje, Uhum. ainda bem. Você acha que a gente ainda é deficiente de alguns projetos assim? Ah, sim, eu acho que essa parte não. O céu, tipo, realmente é muito bom, é uma escola que ajuda muito, né? Ainda mais por ali no meio da periferia e tal. A gente sabe que o céu é referência, as mães e os filhos procuram o céu, né, para colocarem os filhos em algum esporte ou até mesmo lá tem aula de música, tem muitas assim, muitas coisas para poder se fazer, né? Então acho que essa parte assim já é muito boa. As pessoas que precisam tomar uma consciência, né, para procurar esse meio. Entendi. Então, para a gente encerrar, hoje você sendo parte do futuro da ginástica brasileira, qual que é a sua visão para as crianças que estão começando no mundo dos esportes? O que que elas precisam focar mais? Às vezes, não só ser um atleta profissional, o que que você indica para uma criança que está começando no mundo do Então, esporte para hoje? uma criança que está começando, eu falaria para ela pensar um dia de cada vez. Tipo assim, porque quando a gente é menor, eles perguntam muito sobre os nossos objetivos, o que a gente quer dentro da ginástica. E a gente coloca aquilo na cabeça e aí a gente fica pensando, ah, mas se eu não conseguir esse objetivo, se eu não conseguir isso, se eu não conseguir aquilo. Então, se eu pudesse, eu falaria para as crianças que iniciam no esporte, para elas pensarem dia após dia mesmo, tipo, hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, hoje eu tenho que se eu melhorar 1% do que eu fui ontem, eu já melhorei. Então, assim, isso seria muito bom. Legal, cara. Bom, então é isso. Obrigado pela Uhum. oportunidade da De nada, eu que entrevista. agradeço Quer deixar pelo algum recado para o convite. pessoal, alguma rede social, algo para o pessoal te conhecer, conhecer a ginástica? Então, o meu Facebook mesmo é o Gabriel Alves, né? Se vocês precisarem Gabriel Alves de Souza, eu acho que já aparece. E o Instagram também, pesquisa lá, Gabriel Alves, que também já aparece. Não é o meu arroba, né? Mas é o nome. Já aparece Obrigado, lá. cara. Valeu, eu que Fechou. agradeço aí. Valeuzão, sucesso e Tamo boa junto. sorte na cirurgia aí, tá bom? Valeu, William. Obrigado. Valeu. Tchau. Show, show.